E hoje eu quero falar um pouquinho sobre aqueles que fogem da presença de Deus. Amém? Eita, que amém xoxo. Conversa é essa, pastor, né? Aqueles que fogem. Vamos ver a vida aqui de um profeta, Jonas. Vamos lá, Jonas capítulo de número 1. É uma história bem conhecida, né? Vocês já ouviram falar de Jonas, mas ele continua depois de tantos séculos a inspirar-nos, especialmente naquilo que nós não devemos fazer como crentes em Deus. Aí a gente vai extrair as lições, sempre de forma distinta, né? Mas são tantas lições tão importantes, e hoje eu quero explorar um pouquinho esse aspecto, tá? Jonas, eu vou esperar um pouquinho, porque eu sei que é Antigo Testamento, e às vezes você tem uma dificuldadezinha maior para abrir a Bíblia aí principalmente, né, nesses profetas menores. Eu estou aqui intercedendo por vocês, Jesus, amém, glória a Deus. Quem está de aplicativo está abafando, que você vai botar lá o nome, né, aí é brincadeira. Olha aí, Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Que história, não é? Que história. Então você acompanhou a leitura aqui, você está vendo que veio a Jonas a palavra do Senhor. Deus fala com Jonas, ele diz assim: profeta, levanta aí que eu tenho uma missão contigo. E eu quero que você vá à grande cidade de Nínive, e você leve uma mensagem para que este povo tenha a oportunidade de se arrepender. A mensagem continha, um conteúdo da mensagem era que o juízo de Deus se manifestaria se não houvesse arrependimento ali. Então, Deus manda que ele se levante, ou seja, te coloca aí de prontidão, se coloca aí apto para o serviço, e a Bíblia diz que ele obedece, e ele se levanta. Só que ele não se levanta para ir para Nínive, ele se levanta para ir para Tarsis. E eu te pergunto, se ele não queria cumprir a vontade de Deus, por que ele foi para Tarsis então? Não havia necessidade disso. Bastava ele não se levantar, bastava ele ficar no seu lugar. Mas ele se levantou para tentar fugir da face de Deus. Ele se levantou para não ser confrontado por Deus. Olha como as coisas são, né? E eu percebo, pela minha experiência de vida cristã, especialmente a experiência pastoral, que muitos dentro de nossas igrejas são também fugitivos dessa forma. Fogem da presença, da vontade, do propósito de Deus. Fogem do Senhor. E obviamente não são fugitivos da justiça, não são fugitivos de circunstâncias, não são fugitivos da presença de homens, mas da presença de Deus. Mas da presença de Deus. Será que você tem fugido da presença de Deus? Do propósito de Deus? Olha aí para quem está do teu lado e vê se ele está com cara de quem está fugindo de Deus aí, ó. Dá uma olhadinha nele aí, ó. Firme. Diz, olha aí. Às vezes Deus já te achou aqui. Aí fala, eita meu pai, o Espírito Santo já me achou nesse lugar, né? Mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade que nos toca. Às vezes nós estamos fugindo do nosso dever cristão. Às vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus. Às vezes nós estamos fugindo do chamado de Deus para um crescimento espiritual.
do chamado de Deus para um maior envolvimento com as coisas do reino do Senhor. Às vezes nós estamos fugindo para não sermos confrontados com algum pecado nosso. E quando aquele tema surge, a gente cai fora. Às vezes nós estamos fugindo para não sermos tratados de alguma forma por Deus. E quando começa a se falar naquele tema, a gente começa a querer distrair a nossa mente para não ouvir. Isso é uma forma, é um escape, é uma barreira de proteção para fugir da presença de Deus. Obviamente, nós sabemos que ninguém pode fugir da presença de Deus, mas às vezes nós fugimos do confronto da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esta fuga geralmente, ela é precedida por um sentimento nosso que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Veja se não foi assim. Quando nós não estamos concordando com aquilo que Deus quer, em determinada circunstância, nós nos colocamos em fuga, nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer, nós não queremos ser confrontados por aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração, e aí nós fugimos. Nós não queremos ouvir aquele tema, nós não queremos passar por aquela admoestação, nós não queremos ser confrontados com aquela realidade, e às vezes a gente até deixa de vir na igreja, porque a gente sabe que Deus vai falar conosco, e a gente foge desse confronto, foge dessa realidade. Foi exatamente isso o que Jonas fez. Ele se levantou, ele não ficou ali, porque aquele era um lugar de profetas. Deus iria usar outro profeta para falar com ele e dizer: você está em rebeldia à palavra do Senhor. Ele poderia ser confrontado ali. E então o que é que ele faz? Aqui não é um lugar seguro para mim. Aqui já não é mais um lugar seguro para mim. Deus vai me encaixar aqui. Deus vai me confrontar aqui. E ele não ficou no mesmo lugar. Ele não disse: eu não vou lá não. Tenho minhas razões, tenho os meus motivos. Por quê? Porque os ninivitas, que era a capital da Síria, a Síria era uma nação inimiga de Israel, que em um determinado momento, e os assírios eram extremamente cruéis com aqueles que eles dominavam. Em um determinado momento, ele oprimiu muito a Israel, e isso com certeza gerou uma ferida profunda, no coração do profeta, e talvez de tantos outros na nação. Mas um profeta não pode ser movido por sentimentos. Como nós, que somos profetas de Deus, e aqui no sentido de proferir a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, não podemos ser movidos por sentimentos. Mas um sentimento que é contrário à vontade de Deus, sempre determina uma fuga. Eu não quero fazer isso. Então eu vou fugir de ser confrontado pela palavra. Eu não quero abandonar isso. Eu não quero aquilo. Olha aí, se nós não queremos servir em alguma área, vamos caindo fora, não é? Às vezes o pastor está aqui: gente, vamos lá, vai a nossa célula, vamos lá. E a pessoa diz: meu Deus, esse pastor não tem outra conversa. Mas é Deus falando com você, é Deus movendo o seu coração, é Deus trabalhando em você. Aí você não está fugindo da voz do pastor, está fugindo da vontade de Deus. Aí tem um sentimento que você rejeita essa vontade, então você rejeita tudo que se fala sobre isso. Se nós não queremos abandonar algum pecado, da mesma forma, a gente não quer ouvir falar sobre isso. Você precisa parar com isso. Aí, meu Deus, quando aquele tema surge, é hora de cair fora. E às vezes quando é confrontado, aí às vezes a gente vê, tem que descer as escadas, porque você está fugindo, não é do pregador, não é do mensageiro que está aqui em cima, você está fugindo do próprio Deus, da vontade de Deus para essa situação. Se nós não queremos perdoar ou pedir perdão a alguém, estamos com o nosso coração, aí vem esse tema, não é comigo, deve estar falando para alguém, eu não sou assim, não é? Mas Deus está falando com você mesmo.
com você que Deus está falando. Mas você não quer isso. Você não quer pedir perdão. Você não quer perdoar. Então, e às vezes, quando nós estamos ministrando sobre certos temas, aí as pessoas vão e buscam uma distração qualquer, porque isso é um mecanismo e um gatilho automaticamente é deflagrado pela sua própria alma, que está em rebeldia à vontade de Deus, para que você não receba esta palavra. Você fecha o seu coração, você se endurece, e às vezes se irrita com o pregador, mas não se irrite conosco não. Nós só somos aqui, como diz o pastor Daniel, papagaio de Jeová. Não, pastor, nós estamos aqui para pregar a palavra. Deus é quem fala ao seu coração. Então nós precisamos ter essa consciência e pararmos de fugir de Deus. Há um sentimento contrário no seu coração, alguma coisa que você sabe, entende que é a vontade de Deus para a sua vida, revelada nas doutrinas da palavra, ou o propósito de Deus para você, o chamado do Senhor para você, e nós nos endurecemos. Isso é uma forma de nós estarmos fugindo da presença de Deus. Mas tem um porém, que a gente vê aqui através da experiência vivenciada por Jonas. Essa história é muito interessante, né? E nós aprendemos com ela uma coisa, que todos os que fogem da presença de Deus têm uma tendência de descer. Eles não estão no ascendente, mas eles estão em uma descendente. Pode observar. Pode observar. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus e crescermos, e florescermos espiritualmente, ministerialmente. Está tudo maravilhoso na minha vida, não está. Você pode achar, você pode querer autoafirmar uma realidade que não pertence a você. Você pode ser Laodiceia neste momento e dizer: está tudo bem, sou rico, abastado, não tenho falta de nada. Mas a verdade sobre você é que você precisa reconhecer que você está vivendo uma realidade que não condiz à vontade de Deus para a sua vida. Não fuja da presença de Deus. Olha o que acontece. E aqui, obviamente, eu estou fazendo uma aplicação, mas eu vou tratar de pontos também, não é? Que falam sobre essa questão de uma forma mais própria. Mas até na experiência daquilo que foram as escolhas de Jonas, ele viveu essa realidade de estar descendo. Primeiro porque ele desce para Jope, né? Que era um porto marítimo, então ele já desce ele já vai descendo. Olha que simbolismo forte a palavra de Deus, ela não é à toa aqui que ela registra essas coisas, né? Ele desce para o porto marítimo de Jope, e a Bíblia diz lá em versículo 13: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou ali um navio para Tarsis. Quando ele chega no porto, obviamente ele entra no navio, e ele vai cada vez mais se distanciando e descendo mais fundo, em relação ao seu afastamento da vontade de Deus. Ele desce para o navio. Então ele desceu ali para o navio, ele acha um navio que vai para Tarsis, e ele embarca e ele vai. E quando ele entra no porão, veja como sua atitude, ela simboliza a realidade da sua vida. Ele desce para o porão do navio. Versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, olha o que aqui diz aqui, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. O cara é maluco. Olha. Ele não estava ali atuando com as pessoas, interagindo com as pessoas, mas na tentativa de fugir da presença de Deus, ele entendeu que Deus achou ele ali, ele desce para o mais profundo do navio. Olha como de forma simbólica isso retrata a realidade da sua vida no âmbito espiritual, de um profeta, de um homem de Deus. Hoje nós colocaríamos de um cristão, não é? De um cristão
que muitas vezes está fugindo da vontade, do propósito, do querer de Deus, do tratar de Deus, não quer se submeter, tem um sentimento que está sendo contrário àquilo que Deus quer para a sua vida, e ele desce para o porão do navio, e ele não para por aí não, porque em um determinado momento a coisa se avoluma de um jeito e consultam a ele: rapaz, você sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Estou parafraseando aqui, óbvio. E ele vai dizer: o problema sou eu, vocês me lançam fora do navio que acaba a tempestade. E ele é lançado para o mar, versículo 1:15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Esse cara só faz descer. E eu quero dizer que isso representa a realidade da vida de quem está fugindo da vontade de Deus para a sua própria vida. Às vezes as coisas parecem não estarem críticas e você tapa os seus ouvidos, endurece o seu coração, mas eu quero declarar a você nessa noite: Deus não se esqueceu do seu problema, Ele está tratando com você. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E depois, Ele é o quê? Ele desce para as profundezas do mar, nas entranhas do peixe, e ali o engoliu. Que coisa séria, irmãos. Versículo 17 do capítulo 1: deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e noites nas entranhas do peixe. É incrível essa história. Então ele desce às profundezas do oceano. Isso aqui é uma ação sobrenatural de Deus. Claro, nós não estamos falando de uma coisa que segue um curso natural. Aqui é uma intervenção sobrenatural daquele que criou todas as coisas e pela sua vontade ele realiza o que lhe apraz. Então coloque isso na sua cabeça, porque isso aqui não é conto de carochinha não. Então você pode imaginar como foi o trabalhar de Deus na vida deste homem, porque Deus estava assim demonstrando a ele que o processo de fuga que ele agora empreende é um processo que o leva para baixo e não para cima. Você está fugindo de Deus? Porque se você estiver fugindo do propósito de Deus para qualquer área da sua vida, eu quero dizer que a sua tendência é descer. É descer. Nós não podemos de maneira nenhuma resistir ao querer do Senhor, fugir da presença do querer de Deus para as nossas vidas, irmão. Isso nos levará ao fundo do poço, ao precipício. Às vezes a gente acha que pecado é quando a gente rouba, quando a gente mata, quando a gente mente, quando a gente fornica, adultera. A falta de submissão à vontade de Deus é um pecado muito grande. Isso é uma rebeldia. É se insurgir contra aquele que é Senhor do nosso viver. Eu pela manhã falei aqui, principalmente para aqueles que eram candidatos ao batismo e vieram se batizar. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Cristo. Paulo diz aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, o governo da minha vida não me pertence mais. Toda essa postura de rebeldia que acontece, que age em nós, não provém do Espírito, não provém de Deus, mas provém da nossa carne gritando e querendo governar as nossas ações, se insurgir contra o querer de Deus. E muitos têm fugido do chamado de Deus, do tratar de Deus, do compromisso com Deus. E se nós não pararmos e analisarmos que essas coisas nos têm diminuído, em vez de nos levantar. E eu já disse aqui, às vezes muitos deveriam estar muito mais à frente, não estão por quê? Porque são prisioneiros e reféns de circunstâncias como essa, de resistência à vontade de Deus, ao trabalhar de Deus em suas vidas, a um compromisso mais sincero com Deus.
Quando o autor aos Hebreus, ele fala, salvo engano, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, ele vai falar, né, a quem ele escreveu, e a quem ele escreveu uma comunidade de hebreus convertidos ao cristianismo, e ele diz isso, diz, devido ao tempo, vocês deveriam ser mestres. E ele cita isso falando sobre todo o tempo em que os próprios hebreus conhecem a Deus. Vocês deveriam ser mestres, mas ainda vocês precisam ser alimentados como crianças. Alguma coisa está errada neste processo. Alguma coisa precisa ser consertada. E muitas vezes algo precisa ser consertado em nós. Nós temos tido um sentimento em áreas de nossas vidas que estão em oposição à vontade de Deus. E isso está nos empurrando para baixo. Nós não temos crescido, nós não temos fluído no Espírito, nós não temos isso, não temos aquilo, nós estamos machucados, nós sentimos o peso da falta de crescimento individual, e ali eu estou falando mais pessoalmente, é claro, e ali começam as insatisfações que se refletem em tudo no nosso viver, se refletem no nosso trabalho, se refletem na nossa família, se refletem na igreja, se refletem na convivência com as pessoas, nada está bom. Porque a gente sente que a gente não está vivendo aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente procura um método de transferência. Tudo isso faz parte desse pacote. Mas às vezes nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Não é verdade? E admitir que a falha não está nos outros, mas em nós mesmos. Era difícil para ele. E por que era difícil para ele? Porque ele tinha sofrido, o seu povo, não pessoalmente, mas o seu povo, tinha sofrido toda a afronta daqueles inimigos terríveis ali. E ir naquela cidade, na capital, daquela nação que fez tanto mal ao seu povo, pregar o evangelho e ter uma convicção que se ele se arrepende, Deus ia perdoar. E ele vai dizer isso lá a Deus, lá no último capítulo, né? Ele diz, eu sabia que isso ia acontecer. É terrível, não é? Que sentimento mesquinho! Mas era isso que estava movendo o coração de um profeta com quem Deus falava. E muitas vezes a gente bate no peito, sou mulher de Deus, sou um homem de Deus, sou mulher de Deus, sou de Deus, sou de Deus. Jonas não era? Era. E se rebelou contra a vontade do Senhor. Então não subestime o poder da sua carne, que se insurge contra a vontade de Deus. Mas além disso, ele foi além, né? Ele começa a viver um processo de rivalização contra o querer do Senhor. A Bíblia diz no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, contra aquela embarcação que ele estava, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ele enfrenta a disciplina de Deus. Deus não queria matá-lo, e Deus também não matou, não tirou a vida de nenhum daqueles marinheiros, ou pessoas que estavam naquele navio, mas o Senhor resistiu a Jonas. Ele demonstrou a sua indignação com a atitude do profeta. Nós precisamos identificar, irmãos, que às vezes não é o diabo se levantando contra nós, não são as pessoas nos perseguindo por acaso, mas é Deus tratando conosco. Nós precisamos reconhecer que às vezes esse processo, essa luta, é o próprio Deus trabalhando e quebrando durezas em nossos corações, para que nós façamos o caminho inverso e nos aproximemos da vontade do Senhor. Nos aproximemos dele, busquemos a sua presença. Ele dorme, a Bíblia diz, um profundo sono, ou seja, ele estava desapercebido. Ele deixa de exercer a influência que um servo de Deus precisa exercer onde quer que esteja. Ele não consegue mais fazê-lo. Há uma diferença gritante entre Jonas, dentro de um navio, passando por
uma grande tempestade, uma fúria no mar, e Paulo, lá no final do livro de Atos, né? A viagem dele para Roma, e ele teve um momento ali que enfrentou uma grande tempestade no mar, o barco que ele estava, e Paulo, ele assume o protagonismo. Paulo, ele se coloca na cena. Paulo, ele interage com aqueles que estavam ali para poder influenciá-los para o bem. E Jonas, o que é que ele faz? Ele corre e vai se esconder. E a palavra de Deus, então, diz que, nos versículos 5 e 6 do capítulo 1, então, temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as fazendas, né, toda a mercadoria que estava no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Em outra palavra, que tem, preguiçoso? Você não está vendo a luta que nós estamos aí? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Quando nós estamos fugindo da presença de Deus, a gente entende que a autoridade não está conosco. A autoridade de Deus não está conosco. E não é porque a autoridade de Deus não tenha sido liberada em nosso favor. É porque parece que nós saímos da posição. E aí a gente tem esse sentimento. E ele sabia que ele não tinha como influenciar. O problema era ele. É isso que me toca, sabe? Porque ele era o problema. Ele era a causa. O profeta era a causa de tudo aquilo. Quando nós somos a causa dos problemas, o que fazer, irmão? Quando somos nós, e muitas vezes, não como Jonas, porque ele entendeu isso, ele sabia. Mas às vezes nós queremos negar essa realidade de que o problema somos nós. E aí a gente quer transferir os problemas. Ah, isso aí deve ser alguém que fez alguma coisa que Deus não gostou. Ah, isso aí deve ser os marinheiros que pegaram a rota errada. Eles deviam saber que nessa época o mar estaria assim ou assado. Mas o problema era ele. E ele sabia disso. Ele diz o seguinte, versículo 12. E ele lhes disse, Jonas, né? Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Tem gente, escute o que eu vou dizer para você. Eu estou falando dos de dentro. Do nosso meio, igreja. Que onde vai, carrega consigo uma grande tempestade. Que onde chega, desagrega. É assim ou não é, Jarão? Aonde chega, desagrega. Arruma confusão, cria problema, faz, acontece. Isso é incrível, irmãos. E muitas vezes, a pessoa não se permite ser tratada. Isso é um problema muito sério. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Nós não podemos ser uma fonte de problema. E eu não estou falando uma coisa pontual, que às vezes a gente, até querendo acertar, pode errar. Mas é de natureza. Que tem aqueles problemas, meu Deus. Você não conhece ninguém assim, né? Lá na família, não estou falando só dentro de igreja, não. A família, né? Tem gente, meu Deus do céu. Você sempre tem aquele parente que é mais problemático, né? Todo mundo tem. Deus não fez acepção de pessoa. Sempre tem alguém na família que é mais problemático. Sempre. Tem aquela natureza mais problemática, mais difícil. Né? Onde vai, leva uma tempestade consigo. Misericórdia. É assim ou não é? Então, queridos, nós não podemos ser o problema. Nós não podemos ser a fonte de problema. Nós temos que ser a solução. Diga quem está do seu lado, você precisa ser a solução. Como o teu Deus é a solução, não é verdade? Então você não pode ser, né?
Então ele vai descendo, o seu testemunho já está comprometido, ele já não tem mais essa capacidade de testemunhar, então ele é lançado até da presença dos homens, porque chega um ponto que quem não quer mais saber dessa pessoa são os homens. Ih, rapaz, essa pessoa é problemática, não dá certo não. Sabe lá no trabalho, quando vai fazer aquela equipe, lá na escola, lá na faculdade, lá no colégio, quando vai fazer aquela equipe, e o professor diz a você, ó, vai fazer parte da equipe, fulano, ih, rapaz, fulano, isso daí não faz nada, só quer pongar, é problemático, é isso, é aquilo, lá no trabalho, vai fazer a equipe é a mesma coisa. Tem assim, gente assim ou não tem? Tem. É aquela pessoa que você sabe que é de difícil convivência, você sabe que aquela pessoa é problemática, que aquela pessoa é rebelde, se rebela contra o professor, se rebela contra o diretor, se rebela contra a liderança do núcleo ali de estudo, se rebela contra tudo, no trabalho é a mesma coisa. E essas pessoas, elas são rechaçadas. Com o tempo, não, bota fulano no meu grupo não, bota em outro. Procura um mais paciente assim que nem Renato, bota no grupo de Renato, tem mais paciência. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso é postura de cristão de forma nenhuma. Quando os homens não querem mais conviver contigo, e não é porque você os incomoda com a luz da palavra, não. É porque você é uma mala de mão. Uma tempestade onde quer que vá. É duro, não é? É duro. Mas acontece. Uma vez eu tinha que falar com a irmã, há muitos anos. Eu disse para ela, irmã, você é um problema. Não é fácil o pastor fazer isso não, mas eu faço. Se precisa, né, a gente tem que fazer. Não tem jeito. Isso é um problema, irmão. Você desagrega. Você cria problema onde quer que você vá. Não pode ser assim. Você precisa permitir que Deus trabalhe na sua vida. Não é possível. E isso, às vezes, é um sintoma de algo que está lá no profundo do coração da pessoa. E como Deus trabalha em Jonas para mudar essa condição na vida dele, né? Como mudar isso? Primeira coisa é que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Para de fugir. Deixa Deus confrontar você. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo de número 7, quando desfalecia em mim, uma fala de Jonas, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor. E o que foi que ele fez? Ele ora a Deus. E entrou a ti a minha oração. Quando desfalecia a minha alma. Então ele teve uma percepção de que a coisa não estava boa, porque não é possível. Chegou a um ponto que agora ele desceu tão profundamente que a sua própria vida estava ali em risco, não é? Então ele se lembrou do Senhor. Mas você não precisa chegar lá nas entranhas do peixe não, querido. Nem precisa você descer para Jope, para fugir para Tarsis. Não precisa você sair. Não precisa você sair de Israel. Não precisa você sair do meio do povo de Deus. Basta você tomar essa atitude logo de pronto e voltar-se para o Senhor. Dizer a Deus, Deus, o que tu queres que eu faça? Ore a Deus, porque o Senhor trará uma resposta. Ore em atitude de arrependimento, coloque diante de Deus. E Ele faz mais. Ele cumpre agora, Ele decide cumprir a vontade de Deus. Olha como é o caminho da restauração. Olha como é o caminho de volta. Agora esse caminho é um caminho de quem sobe. Esse caminho não é o caminho de quem desce. Porque ele vai sair das entranhas do peixe, lá nas profundezas do mar, e o peixe vai vomitar ele na praia. Então ele já está subindo. Olha só. Jonas, capítulo 3, versículos 4 e 5, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e revestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Agora ele está no cumprimento do propósito de Deus.
Esse é o caminho da restauração. Para de fugir de Deus, para de fugir do teu chamado, da tua vocação, da vocação da tua igreja. Para de fugir do tratado de Deus na tua vida. Para de fugir da libertação que às vezes a gente precisa ter de algum pecado, alguma coisa que ainda está dificultando o nosso crescimento, o nosso avanço espiritual. Vamos parar de fugir e vamos nos submeter ao propósito do Senhor. E aqui ele se encaixa na visão de Deus, não tem uma visão própria. Abrace a visão do Senhor. Tem muita gente, querido, que quer ter uma visão própria, que é uma visão distinta da visão que Deus tem para a vida dele, que é uma visão distinta da visão que Deus tem para o ministério dele. É a minha visão, é o meu jeito de ser. Você não é independente. Para com essa bobagem. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma engrenagem, você é uma peça de uma engrenagem. Agora eu vou dizer uma coisa: se você corta o dedo de um corpo e lança ele fora, o corpo sobrevive, mas o dedo morre, apodrece. É assim ou não é? Então você é maior do que o corpo? Você não é maior do que o corpo. E não é maior do que o Senhor que sustenta o corpo. Você não é descartável. Ninguém é. Jesus disse: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem? Aquele que vinha a mim. Ninguém é descartável para o Senhor Jesus. Mas tem uma coisa: se você é um ramo improdutivo, se você é um ramo que está dificultando, cuidado com isso. Porque Jesus disse que estes serão cortados. E às vezes, queridos, não é só no sentido de você agora não fazer parte da igreja. Não, como que se excomungasse você. Não é isso. Mas você não faz parte deste mover. Dos que fluem, dos que vão, dos que fazem acontecer as coisas. Eu quero sempre estar nesse fronte, eu quero sempre estar nesse mover. Eu quero sempre estar sobre a crista das ondas. Eu quero sempre estar aonde o meu Senhor está. E não quero estar apegado a uma visão errônea. Eu quero ter a visão de Deus na minha vida, porque isso nunca acaba bem. A nossa visão, ela tende a ser mesquinha, mas a visão de Deus é uma visão ampla, cheia de compaixão. Deus olha para esses ninivitas, Ele vê ali a possibilidade do crescimento, Ele vê a possibilidade do arrependimento, Ele vê a possibilidade da restauração, Ele vê a possibilidade daquelas pessoas seguirem agora por um novo caminho. A visão de Deus é completamente diferente da nossa. A nossa visão é introspectiva, é uma tendência, é claro. Não estou dizendo que sempre você age assim, mas é uma tendência humana de nós buscarmos os nossos próprios interesses. Mas Deus não comunga dessa mesquinhez. Se Ele buscasse os seus próprios interesses, Ele tinha destruído Adão e Eva e botado Satanás nesse bolo lá no Éden. Mas Ele permitiu que o curso da história seguisse. E Ele planejou a salvação de milhões. E interveio na história para que tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Ele. Então Ele não tem uma visão mesquinha, apequenada, mas a visão dele é grande. E Ele vai restituir. Deus quer restituir na sua vida. Talvez aquilo que você perdeu, Deus quer agregar. Talvez aquilo que você nunca alcançou. Mas para isso, você precisa parar de fugir da vontade de Deus para a sua vida. Parar de fugir do propósito de Deus. Parar de fugir do tratar de Deus. Parar de fugir daquilo que pode promover o teu crescimento, a tua aproximação com o Senhor. Segue o fluxo daquilo que o Senhor está movendo. Não fica na posição contrária, não fica de fora. Porque às vezes nós perdemos o mover do Senhor sobre nossas vidas. Eu me lembro de um pastor, de uma pregação há muitos anos atrás, que eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregar. E ele falava sobre um grande avivamento que algumas décadas atrás o Senhor trouxe sobre o Brasil. E foi uma oportunidade que Deus mostrou a ele em visão, que o Brasil não se preparou para o tempo de Deus e perdeu este avivamento.
naquela época. E este avivamento se derramou sobre a Argentina, e foi um momento de grande avivamento na Argentina. Eu não vou falar a década para que não ser impreciso com vocês, eu não me recordo agora. Mas foi um tempo de grande avivamento na Argentina. E ele viu o que Deus lhe mostrou, que aquele grande avivamento veio sobre o território brasileiro, mas que as pessoas aqui não estavam preparadas para isso. E nós sabemos que o Brasil deu um grande boom depois, né? E vimos aí o crescimento do Evangelho, né? Aqui em nossa nação, enfim. Mas às vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que é de Deus, porque nós não estamos comungando do sentimento do Senhor. Nós estamos fugindo do nosso compromisso, do propósito de Deus, de nossas responsabilidades, e às vezes até de coisas que são tratamentos pessoais de Deus em nossa vida. Analise a tua vida, algo precisa ser mudado em você. É tempo de examinarmos, para que nós possamos nos coadunar com a visão e a vontade do Senhor, para que Deus traga um tempo de crescimento e de glória na sua vida, e isso se reflita na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Que você jamais seja aquele que é o portador de uma tempestade contrária, mas se for para trazer uma tempestade, que seja uma tempestade de graça, de fervor espiritual, que acresça, que venha trazer um grande mover do Espírito Santo através da tua vida. Não se insurja contra a vontade de Deus, mesmo quando isso te pesar, como pesou a Jonas. Ele foi lá, ele pregou, então ele disse a Deus: Deus, eu sabia que isso ia acontecer, e Deus disse, essa é a visão, né? Em outras palavras aqui, mais uma vez uma paráfrase, é a visão que você tem, profeta. Eu fiz um pé de abóbora crescer e fazer sombra sobre você, no outro dia o bicho comeu, você está morrendo de tristeza porque o pé de abóbora morreu, mas por essas almas aqui, você não expressou nenhuma tristeza. Que visão, que pensamento contrário é esse? A visão e o pensamento de Deus. Para de estar no fluxo contrário, porque isso não está trazendo acréscimo à sua vida. Vem para o centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém? Amém. Glórias a Deus.